E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, profissões e estamos tentando trazer as mais diversas profissões, as mais diversas carreiras para ajudar você a pensar um pouco, ou quem sabe até decidir ir ou não ir. E hoje eu tenho aqui do lado a Marcela de Maria, que é socióloga. É isso, Marcela? Isso aí, isso aí. Primeiro, bem-vinda, obrigado pela confiança antes de tudo, né? Porque eu sempre digo que sentar aí é um ato de confiança, né? De contar um pouquinho da história. Então, antes de mais nada, muito obrigado e bem-vinda. Obrigada, Wesley. Oi para todo mundo aí que estiver assistindo. E obrigada pelo convite. Não é muito comum uma socióloga ser convidada para falar sobre sociologia, então é bem legal. Não, mas deveria, né? Deveria, porque é uma profissão muito importante e desde quando sempre que eu tenho uma ideia assim, vou fazer uma temporada sobre isso, sobre aquilo, aí eu sento papel e caneta e tento, né? Quem que eu poderia chamar, tal, tal. E aí você estava lá na minha primeira listinha lá, né? Quando eu fiz as profissões ali e tal, sociólogo, eu coloquei teu nome do lado, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, será que ela vai topar, né? Porque eu sei que é uma certa exposição, né? Você senta aí, conta a tua história e tal. Mas que bom que você está aqui. Marcela, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, que é para a gente começar a desenvolver, é a mesma. Tem algum momento na tua vida, tem um clique, assim, é socióloga, eu vou ser sociólogo. Ou isso acontece de uma forma natural e quando você percebe já está lá? Como que é esse caminho? Tem um momento ou é uma construção assim que quando você vê já foi? Então, eu acho que tem um momento assim da vida que me remete lá no ensino fundamental ainda, que era meu sonho era ser advogada. Quando eu era pré-adolescente, adolescente ali, eu dizia que eu ia ser advogada. E aí eu gostava muito de ler e tal, e aí eu dizia que eu ia fazer sociologia para ser uma boa advogada. Então, eu tinha isso, assim, né? E, na verdade, as ciências sociais, ela acaba vindo para mim como uma opção dentro. Quando eu vou fazer o vestibular ali, naquele período ali de escolhas, eu faço várias outras escolhas e a minha última escolha é as ciências sociais. E é uma escolha muito racional, pensando assim, qual era o curso que eu ia colocar a minha criatividade e a minha. Eu sempre gostei de muitos assuntos ao mesmo tempo. Então, eu queria um curso que, já que eu não passei nos cursos que eu queria um curso que pudesse, pelo menos, me dar um panorama maior, né? E aí eu já conhecia um pouco do que estudava sociologia, antropologia, né? Ciência política. E aí, então, aí eu acabo indo para ciências sociais. Mas o caminho eu faço caminhando, assim, não é uma coisa. Não E sei se eu respondi a tua pergunta. respondeu. Na verdade, essa pergunta é para a gente começar a conversar, porque a resposta normalmente é essa, né? É difícil quem fala assim, poxa, era isso, né? Sei lá, chutei uma bola, acertei o gol, ou sou jogador de futebol, né? É difícil, né? Isso normalmente não é assim, né? A gente vai percorrendo os caminhos. Mas você disse que em algum momento você tinha pensado em ser advogada, e aí, nesse contexto aí, você pensou, se eu for uma socióloga, eu vou ser uma melhor advogada, tá? Mas isso é um pensamento muito maduro. Quantos anos você tinha quando você pensou isso? Quando você fez essa ligação? Ai, que vergonha. 14. Porque, né? Você concorda que é uma ligação assim? Isso vem de onde, assim? Essa. Do meu pai, do meu pai. Eu tenho eu tive, meu pai já é falecido, né? Mas o meu pai era uma pessoa muito politizada. E aí, então, nós fomos em três, e
talvez por eu ser a primeira, ser a mais velha, o meu pai sempre teve uma identificação, ele me colocou como eu seria, né, a, Continue. ali onde ele ia contar toda a sua vida e eu ia realizar os sonhos dele, né? Então, do meu pai eu tenho essa coisa desde criança mesmo, né? Eu fazia campanha política com 7 anos, assim, então, e gostava, né? Então, desde criança, a partir do meu pai, eu sempre fui ambientada em discussões sociais e ele sempre insistiu muito que eu lesse, que eu lesse. Então, vem daí né? E vem dali também aquele desejo de ser advogada, porque era o sonho dele, e aí ele projetava em mim. Tá? Entendi. E aí, só para eu ter certeza, né, contextualizar, o direito ficou, não rolou. Sim, totalmente, porque quando eu me dei conta, e que aí é a grande chave da minha vida, a grande virada da minha vida, é quando eu me dou conta que eu queria ser advogada porque eu gostava dos filmes. E é ali é que me dá o grande, que a minha questão era a arte e o cinema, e não o direito. Né? Isso sim é uma virada de chave na minha vida e que é fundamental, mesmo que eu não trabalhe diretamente com arte, é fundamental na minha caminhada profissional, assim. Tá, explica um pouco melhor isso, peraí. Porque, ó, olha só, a gente estava no direito, né? Aí, aí, aí rolou um lado artístico que E é sobre sociologia, né? explica melhor a ligação aí, como é que esse caminho se deu aí. Desde muito criança, eu sempre gostei muito de olhar filmes e eu olhava muito, consumia muito cinema. Eu pegava a 0 hora e olhava que na época não tinha acesso à TV a cabo, né? Não era a época dos streaming, né? Anos 90. Então, o que a gente tinha era a sessão da tarde, Corujão, Tela Quente. Então, eu consumia as programações de filmes. E aí eu fui me dando conta, conforme eu entrei no ensino médio, que o direito que eu idealizava e que eu imaginava eu como advogada num tribunal falando, é o direito específico de uma realidade norte-americana. E aí que eu fui me dar conta que, na verdade, o que eu gostava era desse jogo de cena que o cinema produz, né? Então, e, e aí eu começo a entender melhor o papel da arte na minha construção, né? Enquanto a Marcela, desvinculada do pai, desvinculada da Marcela, né? E a partir disso, eu começo a explorar outros conhecimentos, né? Outras áreas, né? E aí começo a entender que eu gostava da literatura, que eu gostava sempre com esse ponto a coisa da criação sempre esteve ao meu redor e era o que me impulsionava. Então, é nesse sentido, assim, que é Entendi. essa minha virada de chave, né? E tá, aí você, enfim, decidiu pela sociologia e tal, entrou na faculdade. Isso acaba sendo uma coisa que eu pergunto para todo mundo também, em algum momento, uns mais na frente, outros mais no começo, mas aí você entra lá na faculdade. Em que medida era o que você pensava ou o que não era? Porque a gente idealiza um pouco, né, as profissões. Normalmente, Uhum. quer ser alguma coisa lá, quer fazer alguma coisa e a gente idealiza aquilo. E aí, quando a gente vai fazer aquilo que idealizou, por vezes não é exatamente aquilo. Como que se deu isso contigo, assim? Em que medida isso aconteceu ou não? Pô, era isso mesmo? Ou, poxa, isso aqui não era bem assim? Então, é que como eu tenho essa trajetória de ter escolhido outros cursos antes, quando eu entro nas ciências sociais, eu não entro com grandes expectativas, por exemplo, de carreira, de profissão. Eu entro muito mais com uma vontade
de me inserir e de entender ali um mundo e de tentar encontrar um caminho profissional, porque eu estava bem perdida, assim, né? Então eu não tinha assim uma grande, por exemplo, eu já tinha um amadurecimento naquela época que nas ciências sociais, embora tenha todo um estereótipo, né, é um grupo bastante heterogêneo, geralmente de quem faz ciências sociais, mas sempre tem o grupo dos que acham que vão ser o Che Guevara, assim, sempre tem, né? Acho que em qualquer curso de humanas, assim. E, por exemplo, eu já tinha essa maturidade de entender que ali era um curso de faculdade como qualquer outro, não era uma coisa que eu ia fazer e que por causa disso eu ia ser revolucionário, né? Que é o que talvez crie as grandes decepções, assim. E eu tinha, na verdade, era muito medo era, para mim era um ambiente um tanto assustador, na verdade, porque eu fiz na URGS, né? E embora nas ciências sociais não tenha, por exemplo, um perfil de um grande número de estudantes, e aí na minha época, né? Porque também é importante dizer que eu fiz antes da era das cotas, né? Que eu acho que mudou bastante o perfil dos estudantes na Universidade Federal. Eles não têm um grande poder aquisitivo, mas costumam ser pessoas que vêm de famílias que têm um grande capital cultural. Então, geralmente são pessoas de classe média baixa, mas que sabem falar uma segunda língua, ou tem, por exemplo, o meu grande choque quando eu entrei nas ciências sociais é que o que eu tinha lido de literatura era praticamente literatura infantil, perto do que os meus colegas tinham lido, né? Tipo assim, eu tinha colega que já tinha lido Freud, tipo, ia entrar na faculdade, né? Então, assim, na verdade, para mim, foi um grande processo de adaptação, assim, né, de me encontrar ali na faculdade, sendo que eu não tinha esse capital cultural, esse capital social, né, nas costas, assim, né? É Que nas ciências sociais é muito mais importante do que, por exemplo, um poder aquisitivo, né? verdade, porque normalmente, né, quem escolhe, né, fazer ciências sociais ou ciências políticas, enfim, normalmente são pessoas que já estudam, né, já leem, já até porque não são carreiras assim sabidamente tipo a pessoa vai ficar milionária nessa área. Então as pessoas procuram por realmente ter proximidade com a área, curtir o ambiente. Eu vou fazer vou aproveitar para fazer um adendo aqui. Você falou do pessoal das ciências humanas, né? E ninguém se liga que economia é ciências humanas, né? Quando eu falo Uhum, ciências humanas, o pessoal acha que é exato, né? Porque o pessoal de economia é o diferentão, assim, sim. normalmente do É pessoal. que, é que a gente diferencia que são os aplicados, né? São os que vão, né? É que ciências econômicas, assim, tem uma parte muito matemática, mas a matemática depende da variável principal, que é o ser humano. Que é humana, né? Ela é uma ciência humana, mas é um pouco diferente, né? Ela foge um pouco desse estereótipo, apesar de normalmente também economia ser um curso que não tem tanta procura, né? Normalmente são as salas também menorzinhas, assim, não é uma galera. Mas legal, então aí você entrou e isso é uma primeira coisa importante, sempre contextualizando, daqui a pouco vai cair alguém aqui que está pensando em fazer sociologia. Então, o primeiro baque foi esse, né? Poxa, eu cheguei lá e aí tinha um pessoal que realmente estava estudando coisas complexas, já estava. Então, se eu quero fazer ciências sociais. Ah, eu não te perguntei uma coisa antes de fazer isso. Qual idade isso aconteceu? Que você entrou na faculdade? 2021, entrei com 21, Ah, não, mas você era 21. Porque eu fiz um hiato, assim, aí eu entrei com 21. novinha, 21 anos, tava na idade que o pessoal entra mesmo, né? É.
para lá, um pouquinho para cá. Até quem entra muito cedo, que nem eu entrei, por exemplo, com 17 anos lá, normalmente não termina, porque, né, não escolheu direito. E aí, você se viu lá num curso de ciências sociais com uma galera, você já trabalhava na área ou não? Nessa época? Não, não, não. Não trabalhava. Aí isso é um outro capítulo de problemas familiares e tal. Então, eu não trabalhava, fui para a faculdade e um grande problema, que até hoje é um problema, na Universidade Federal, é que os cursos de ciências humanas, a grande maioria é no campus do Vale, em Viamão, né? E isso, impede e dificulta bastante para um estudante que trabalha, né? Então, e aí eu trabalhava dentro da URGS como bolsista, né? Na época, assim, fazia essas duas vias, assim, né? Lá é só para. Nós estamos no Rio Grande do Sul, né? Porque tem pessoal por aí, né? Então, Ah, sim, sim. a URGS é a Universidade Federal, que está aqui no Rio Grande do Sul, que é conhecida no Brasil inteiro, porque é uma das melhores federais que tem no país. Mas Viamão é uma cidade que fica a uns 30, pouquinho menos, pouquinho mais de Porto Alegre, né? Isso, e aí é como o campus do Vale, ele faz divisa exata com Porto Alegre e Viamão, né? Então, tu anda toda a linha de ônibus até tu chegar, é a última parada, assim. É a Dá Marcia. uns 45 minutos do centro de Porto Alegre até o campus do Vale, né? Para E ter uma ideia. o curso era horário integral, tinha aulas em todos os horários. Era diurno e noturno, né? Como eu acabava ficando o dia todo lá na URGS, eu fazia as duas. Na URGS tem essa cultura de que se tu tem essa oportunidade, tu vai escolhendo as cadeiras conforme os professores também que tu prefere, né? Então, à tarde, na minha época, tinham bastante professores interessantes. Eu fazia a maior parte das aulas à tarde e trabalhava pela manhã. E é um curso de quanto tempo? Quanto tempo você levou para fazer ele? Eu tranquei um ano, então eu demorei 5, mas ele é 4 anos. Eu tive colegas que conseguiram terminar em 3 anos e meio, mas é o padrão de 4 anos o curso, né? E no meu caso eu fiz o bacharelado, né? É importante dizer que tem os dois, né? A licenciatura e o bacharelado, né? Assim, tem diferença, né? Porque a licenciatura aí habilita para dar aula não só de sociologia, né? De história também, né? Ela habilita para o ensino médio, né? E essa é, já que nós estamos falando de carreiras, né? É, é ainda a mais concreta possibilidade de você conseguir estar empregado dentro da sua área de formação, ainda é dentro da licenciatura, né? De ensino médio, embora tenha movimentos que têm tentado e têm se conseguido diminuir a obrigatoriedade da sociologia, né, no ensino médio, a licenciatura ainda é a principal porta, né, para se entrar na profissão, né. Eu nunca tive interesse em dar aula em escola e por isso então nem cogitei fazer a licenciatura, né, fiz o bacharelado. E depois eu quero falar sobre isso, mas até Uhum. um pouco já aí na tua área. Essa questão das faculdades públicas, as aulas serem ao longo do dia todo, né? Isso não dificulta o acesso, assim, a uma parte das pessoas porque nem se falou, pô, a faculdade já é lá num cantão, já estava meio escondido lá. Uhum. E aí, basicamente, ou você consegue, que nem você conseguiu, trabalhar na própria faculdade, uma bolsa tal, ou é bem complexo você gerar renda tendo esse dia a dia dessa forma, né? E aí você se vê, até te perguntei o tempo por isso, né? 4, 5 anos que você tem que, de alguma forma, se manter, né? Como que você vê isso? Assim, você que teve lá, Não, seja de fora, eu não tive lá, mas como que é? sim.
Eu acho que assim, primeiro eu tenho uma opinião formada, mas acho que é sempre importante dizer que quando eu termino a faculdade, está começando a se consolidar as políticas de cota, né? E isso é fundamental para a Universidade Federal do Brasil todo, porque aí muda o perfil de estudantes, e mudando o perfil de estudantes, se começa uma pressão interna para que as universidades repensem a forma como elas se organizam. Então, eu não sei se atualmente, por exemplo, essa coisa de que há uns cursos diurnos e uma carga horária de cursos diurno muito grande, se isso não mudou um pouco com a questão, né? O que eu sei é que, por exemplo, o que mudou da minha época para agora é que hoje em dia os valores das bolsas e os incentivos para estudantes de baixa renda são um pouco melhores do que na minha época, né? Claro, aquém do que seria necessário, mas eu me sentia, eu acho que eu sempre tomo cuidado com isso, porque, né, eu tenho os meus colegas que estudaram comigo na época e que eu gosto muito deles, mas era como eu te falei, eu me sentia num mundo à parte, né? Então, assim, claro que tinha pessoas como eu, mas era uma minoria, né? E, e aí vai para além de tu não poder trabalhar, sabe? E aí isso tem muito a ver com a sociologia. O capital social e o capital simbólico que tu traz da tua história de vida e da tua caminhada vão fazer toda a diferença para a tua consolidação num grupo, né? Então, por exemplo, tu entra nas ciências sociais, tu saber falar inglês, tu ter algum mínimo de conhecimento de francês, saber falar espanhol, tu ter lido livros que normalmente a população em média não vai ter tido acesso, vai fazer com que tu consiga as melhores bolsas, vai conseguir com que tu consiga oportunidades de intercâmbio, vai conseguir com que, por exemplo, e isso nas ciências sociais é muito importante, que os professores te adotem, né, para que tu consiga terminar o teu bacharelado e já fazer um mestrado, e depois do mestrado já fazer um doutorado, né? Então, acho que isso é mais importante até do que tu não conseguir trabalhar, né? E para além disso, do trabalho, é uma realidade muito aquela coisa, tipo assim, eu não tinha dinheiro para passagem, então era todo um esquema para eu conseguir chegar no Campos do Vale, mesmo com meia passagem, meio com não sei o quê. Eu lembro, eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui comer na lanchonete da universidade, né? E ainda assim comi contando os. Então, tu não poder trabalhar é uma é só mais um elemento de um elemento exclusor ali que tu entra, né? Mas eu te digo que ainda assim, o que nós temos que lutar quando a gente fala em políticas de inclusão dentro da universidade é que o aluno como eu, ou um aluno ainda de mais baixa renda, ou um aluno negro, indígena, que ele possa sim estudar de tarde e que ele tenha recursos para ficar dentro da universidade. Porque também não é solução você ter um estudante que trabalha à noite e trabalha o dia todo num trabalho extenuante, e aí ele tem que chegar à noite, e a Universidade Federal nisso, ela tem essa exigência, né? Tipo, o professor vai perguntar se tu leu o xerox de 100 páginas que ele botou de uma aula para outra, né? E vai contar na tua nota, no teu desenvolvimento enquanto estudante, tu ter lido aquelas 100 páginas. E aí, se tu trabalha o dia todo, e aí tu vai à noite, e as aulas à noite da URGS começam 7, vai até às 10, né? Chegava 11h30 em casa, quando eu tinha aula à noite. Quem é que tem a real condição de estudar trabalhando o dia todo? Então, a luta tem que ser pelo que eu acho que os movimentos dos próprios estudantes cotistas têm feito, que é
de que a universidade banque a tua permanência na universidade. Para, inclusive, tu não precisar trabalhar fora da universidade, que tu consiga trabalhar como bolsista, meio turno, dentro do campus onde tu estuda, com uma remuneração razoável, que tu tenha acesso à alimentação e a transporte, né? E que aí sim, então, tu tenha esse tempo para estudar, né? Para que tu tenha a qualidade de aprendizado tanto quanto a pessoa que não precisa trabalhar. Porque é bem nesse sentido mesmo, porque acaba que é excludente, né? É excludente, por todos os motivos, é excludente, né? Acaba que eu não tô querendo cair no lugar comum de dizer que a faculdade pública é só para quem é rico, porque eu sei que não é total assim, né? E eu não gosto de classificar as coisas como se fosse simples assim, porque eu não acho que seja. Mas que em alguma medida exclui, porque é como Sim, porque a maioria vai estudar como, né? Você estava falando e eu estava lembrando de eu fazendo faculdade. Eu fiz faculdade de escola privada e exatamente assim, né? Trabalhava até às 6, entrava na faculdade às 7, ficava lá até às 11, né? Em São Paulo, né? São Paulo, para você trabalhar, é normalmente umas 2 horas de qualquer lugar a qualquer lugar. Então, no outro dia, eu acordava às 5 da manhã para a roda girar e você vai lendo no metrô, enfim. isso. É óbvio que nesse contexto, por mais dedicada que a pessoa seja, nem é meu caso, para ser bem justo e honesto, tinham pessoas muito mais dedicadas, e por mais que essas pessoas fossem muito dedicadas, nunca ela vai sair da faculdade no mesmo nível de uma pessoa que conseguiu se dedicar só a estudar durante aquele período, porque né, você dá conta de fazer o necessário, né? Isso eu tenho que fazer, eu vou lá e faço aquilo, mas você não consegue ampliar os horizontes, né? Mas voltando, você falou de passagem da questão dos campos de trabalho, né? Que da aula é um percentual importante desse campo, né? Na sociologia, mas não é o único, né? Porque talvez você falando, eu pensei nisso. Talvez muitas pessoas se inspirem em fazer sociologia porque gostava da aula de sociologia na escola, né? Enquanto ainda tem, né? Porque realmente tanto sociologia quanto história tem a carga horária Filosofia. Uhum. sendo cada vez mais reduzida e eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, mas aqui não importa muito a minha opinião. Porque eu acho que é nada contra, porque tem um número determinado, e lógico, para você dar para um, tem que tirar de outro, e aí fica parecendo que você acha que o outro é menos importante, mas não é isso. Quando eu digo que história, filosofia deveria ter uma carga horária maior, não é porque física e química é ruim, é chato, não é, mas é que talvez você vai usar mais na vida a sociologia, por exemplo, do que talvez química. Nada contra a química, é importante, é um conhecimento básico e tal, mas a hipótese de você usar isso vai ser menor do que usar os conhecimentos que você vai ter nas humanas. Mas, enfim, me fala um pouquinho, quais são os campos, assim, fora do lecionar? Eu acho que tem duas coisas que tu falou que me ajudam nessa resposta, né? Que é ali quando tu tá falando sobre a questão da qualidade de tu trabalhar o dia todo ou de tu estudar e conseguir se dedicar só aos estudos, né? E essa questão de vai usar mais ou menos na vida. Eu achei que tu ia começar a nossa conversa me perguntando o que que faz um sociólogo, porque essa é uma pergunta muito comum, né? Eu acho que dá para dividir assim em três campos de atuação nas ciências sociais, né? E a primeira, ela diz respeito sobre essas duas questões que tu trouxe, de estudar o dia todo e da coisa de valorizar.
As pessoas esquecem e existe todo um estereótipo que, claro, é engraçado. Eu uso muito os memes e as piadas relacionadas a essa coisa de que quem é das humanas é uma galera, né, que tá à toa na vida, é meio, né, maconheira, perdida, aquela coisa toda. Mas as pessoas esquecem que a sociologia, as ciências sociais, ela é a grande matriz das ciências humanas e ela é uma ciência, né? Ela tem método, ela tem busca por produção de conhecimento. E isso é algo, por exemplo, que é muito difícil para consolidar a profissão aqui no Brasil, que é essa a ideia de que, por exemplo, só se você faz física, matemática, é que você é um cientista, né? A gente tem aquela ideia do cientista maluco, ou a ideia do cientista que trabalha na área das exatas, né, com microscópico e tal. Ciências humanas é uma ciência, né? E como uma ciência, ela depende de uma dedicação exclusiva. Então, por exemplo, quando você escolhe ser cientista no Brasil, primeiro que ninguém vai te tratar como um cientista, né? Então, isso tu tem noção de que você vai lidar com. Agora foi o meu. Não, só volta um pouquinho que deu uma travadinha no teu microfone quando você estava falando. Tá. E no Brasil ninguém. Isso é que eu recebi uma ligação, desculpe, eu desliguei, acho que deve ter dado a travada. Quando tu escolhe um campo de pesquisa, de ciência, acho que isso tu tem que estar consciente de que, bom, tu não vai receber a valorização, né, que geralmente o estereótipo de um cientista recebe. Então, por exemplo, é fundamental que por isso que se luta tanto por bolsas de estudo, porque se tu quer ser cientista, tu precisa estudar independente de qual área que tu quer. Então, faz grande diferença, por exemplo, se tu quer ser jornalista, tá? Tu ser jornalista e tu trabalhar num jornal, fazendo qualquer coisa, ou numa emissora de televisão, faz sentido, porque te complementa em termos de produção de conhecimento para aquilo que tu está estudando. Se tu faz ciências sociais, tu precisa ler, e tu precisa estudar, e tu precisa observar, e tu precisa estar num grupo de pesquisa. Então, tu precisa desse tempo de produção. Esse é a primeira grande base da profissão quando tu escolhe ciências sociais, né? Se tu seguir esse caminho, o caminho tu vai fazer o bacharelado, logo depois tu vai fazer um mestrado e tu vai ir para o doutorado, e aí então tu te torna um pesquisador, né? A tua vida vai ser trabalhar com a pesquisa, que no Brasil está muito atrelada à vida acadêmica, né? De uma determinada área. Então, um sociólogo com doutorado e que queira essa área da pesquisa e que queira trabalhar com pesquisa, ele vai provavelmente dar aula numa universidade e vai desenvolver as suas pesquisas. Essa é a grande, né? E ainda é uma carreira com muito pouco espaço, né? Ainda, infelizmente, se fechou muitos cursos de ciências sociais no Brasil, né? A Unicinos fechou o seu curso de ciências sociais recentemente, né? Não sei como é que está o curso da PUC, né? Então, nós só temos, assim, concretamente, que eu sei, a Universidade Federal, tem a de Santa Maria, as federais, né? Então, ele é um campo restrito para te viver como pesquisador num país que desenvolve muito pouco ciência, valoriza muito pouco a ciência e valoriza ainda menos as ciências humanas, né? Porque uma coisa é tu ser cientista da área da medicina, outra coisa é tu ser um cientista social, né? Mas essa é a principal área e é uma área fascinante, assim. É a área que me faz entrar nas ciências sociais,
porque assim, quem tem interesse, né, está pensando, ai, será que eu faço ciências sociais ou não? Ele é um universo riquíssimo, aonde você pode pesquisar, a partir, claro, do olhar das relações humanas, qualquer coisa. Então, se você gosta de arte, você vai estudar arte a partir da perspectiva da sociologia, da antropologia. Se você gosta dos movimentos políticos, então ela é uma área riquíssima, né? Mas é uma área que exige um capital cultural e social bastante grande. Uhum. E que exige uma disputa muito grande no campo da academia. O outro campo é a licenciatura de ensino médio, né? Que aí tu vai fazer um curso específico, né? Tu tem o bacharelado e tem a licenciatura, onde tu vai ter parte da formação das ciências sociais, só que a parte da pesquisa tu não vai ter, porque tu vai estudar as teorias, né, da pedagogia. E que eu tenho uma parcela razoável, assim, de colegas que entraram para esse campo, né, para justamente conseguir ter uma renda. E o outro campo é o campo onde eu estou, que é, na verdade, a sociologia, ela também, tu pode ser um técnico social, né? Então, tu pode trabalhar em projetos sociais, tu pode trabalhar com gestão pública, né? E aí, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde, diferentes vertentes da gestão pública sempre vão prever que deveria se ter na sua equipe algum cientista social. O problema é as pessoas saírem da previsibilidade e colocarem isso no mundo concreto, né? Então, assim, até para mim é sempre difícil, assim, uma das coisas que eu fiquei pensando, meu Deus, ele me convidou, eu vou falar, que eu não quero desanimar as pessoas, porque eu gosto muito de ser socióloga. Eu acho que é um campo bastante rico, assim, mas é um campo difícil. Então, assim, que trabalhem como socióloga, que tem o registro profissional de socióloga na carteira de trabalho, que eu conheço é eu mais 3 colegas, então 4 de uma turma de 100 pessoas que entraram comigo, né? Existe uma parcela grande de pessoas que fazem ciências sociais como uma segunda graduação, mais ou menos aquela minha ideia lá do direito de fazer ciências sociais para ter uma formação mais completa, né? A gente tem uma parcela importante disso, e uma parcela grande de pessoas que terminam as ciências sociais e acabam fazendo algum concurso público, né? Usam esse conhecimento para conseguir se inserir na vida, né, de estatutário, assim, né? Mas esses são os 3 campos aonde você pode dizer assim, isso é uma atuação de sociologia. Você ser um pesquisador, um cientista propriamente dito, você ser professor de ensino médio, ou você trabalhar como um técnico social, que é uma área que está ainda tentando se consolidar. Legal. E me fala um pouco, já que nós chegamos nesse ponto, me fala um pouco do teu trabalho. Como que é, assim, o que que você faz, o dia a dia? Fala um pouquinho, assim, do que é estar com a mão na massa, porque eu posso falar porque eu não sou da área, então eu vou te livrar de você falar isso, e se você pensa diferente, você, lógico que você pode falar. Mas, na verdade, das 3 coisas, quem está com a mão na massa mesmo é quem está lá, né? Quem está diretamente. Lógico que eu não estou desqualificando quem está lá fazendo pesquisa, que é importante. Não é isso que eu estou fazendo. Mas quem está aplicando é quem está na tua área, né? Que está lá de frente com a situação, né? O professor ele está fazendo um papel que é muito importante de tentar formar uma pessoa com um mínimo de consciência, né? O pesquisador também está fazendo um trabalho muito importante, mas quem está executando é quem está na tua área, que está de frente lá. Então eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. E como é o dia a dia? Então, eu acho que
Tem a questão de que as ciências sociais, e aí essa é a meu grande, aí talvez eu seja execrada por colegas, mas é a minha grande crítica, e quem convive comigo sabe que essa é uma crítica que eu faço às ciências sociais, é o caráter da nossa formação mesmo, né? Que é independente se é universidade federal ou se é uma universidade particular, as ciências sociais ela ainda é muito voltada a si mesma, né? Então, ela tem o interesse de produzir pesquisadores que trabalham metodologias que falam sobre pessoas, mas que convivem muito pouco com essas pessoas, né? Então, quem acaba atuando como eu, acaba atuando por forças do destino, por buscar, por N coisas que fazem você ir para a rua, porque as ciências sociais, ela tenta te trancar nos muros, né? Então, isso é uma coisa que eu digo assim, toda vez que eu conheci qualquer estudante de ciências sociais, eu disse, larga os muros, né? Sai. Então, muito por acaso, eu acabo entrando na gestão pública. Eu estou lá no final do curso, sem saber o que fazer, né? Sabendo mais ou menos que eu não queria engatar um mestrado, um doutorado, porque eu não me sentia apropriada desse capital social que eu te falei, e sem saber muito para onde ir, porque a gente não fala sobre trabalho na faculdade de ciências sociais. E isso sim é um grande problema, independente de onde você vem. Isso é um grande problema, né? Você não trabalhar com os estudantes a ideia de que aquele curso vai acabar e que você precisa, de alguma forma, colocar aquele conhecimento em prática, seja lá qual for. E a gente não tem esse tipo de orientação, pelo menos na minha época, não tinha. Então, cai de paraquedas uma vaga de estágio para mim em São Leopoldo, né? Nunca tinha vindo a São Leopoldo, nunca tinha pisado em São Leopoldo. Venho para São Leopoldo, faço essa seleção e acabo entrando numa segunda chamada, e aí começo a trabalhar com cadastro único, programa Bolsa Família. E aí é outra coisa, é outra vida, né? E eu acho que isso é um choque que todo mundo que faz faculdade tem, que é uma coisa é o que tu aprende na faculdade, outra coisa é o que você vai vivenciar, isso, né? Sem exceção, independente da área. Então, para mim, o cadastro único foi uma grande faculdade. Foi aonde eu entendi o que eu podia fazer com o conhecimento que eu tinha, né? Então, eu passo a trabalhar e a buscar sempre trabalhos que se vinculem, de alguma forma, a políticas públicas, né? Mesmo não tendo interesse em ter estudado isso durante a faculdade, porque eu estudava arte, né, na faculdade. Então, eu começo atuando com Bolsa Família Cadastro Único, cadastrando família, né? Então, assim, eu sou e morei até bem pouco tempo atrás em Canoas, né? Se tu me perguntar uma rua de Canoas, um bairro de Canoas, uma vila, eu dificilmente vou saber te dizer onde é. Mas em São Leopoldo eu tenho orgulho de dizer que eu andei por todos os bairros e conheço todos os bairros e conheço todos graças ao Cadastro Único, né? E aí, então, a partir dali, tu começa a aprender como conversar com as pessoas, tu começa a entender que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, uma coisa é tu escrever uma política pública e pensar uma grande política pública, ou mesmo desenvolver o formulário do cadastro único, outra coisa é tu aplicar aquele formulário, né? Num CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que não tem internet, que não tem computador direito, que não tem uma sala para atender, e tu tem um formulário de 50 páginas para escrever, né? Então, assim, essa realidade é a que me apaixona, né? E aí, então, eu começo com Bolsa Família, trabalho 4 anos com planejamento, gestão, cadastro único, ali na Secretaria de Assistência Social de São Leopoldo, saio dali, entro no mestrado de comunicação da URGS com bolsa, largo tudo, aí volto, larguei tudo, até hoje minhas amigas não me perdoam,
e vou para Minha Casa Minha Vida, andar nas vilas, né? E aí, outra escola, outra. Uma coisa é o que tu pensa de projeto de habitação de interesse social, outra coisa é tu colocar aquilo em prática, né? E aí vou trabalhar com reassentamento de famílias que estão em áreas de risco, ou no que a gente chama de vila, né? Favela. E aí nisso eu vou emendando um projeto no outro, né? Eu acho que a grande dificuldade que eu tenho e que a maioria desses meus poucos colegas que trabalham também da mesma coisa que eu é que a gente vive de projeto. Então, eu não sei se ano que vem eu vou ter emprego, né? Eu não sei se ano que vem eu vou ter um projeto que eu vou conseguir trabalhar, né? Então, é uma área um tanto instável, né? Mas que me permite atuar em diferentes campos, né, da sociedade, assim. Então, eu já trabalhei com habitação de interesse social, já trabalhei com plano diretor, já trabalhei com cadastro único Bolsa Família, já trabalhei com planejamento, e atualmente estou trabalhando com direito das crianças e adolescentes. Estou em dois projetos relacionados ao Conselho Municipal de São Leopoldo e o Conselho Municipal de Nova Santa Rita, trabalhando com diagnóstico socioterritorial, né, a produção de dados e também com formação. Eu não sou muito boa de resumir, Não, mas Wesley, então não precisa resumir, né? Porque não tem tempo aqui, não tem, a gente fica o tempo que precisar. Não, e foi perfeito, assim, é a minha, não sei se foi uma provocação, mas assim, a minha provocação era exatamente nesse sentido mesmo de que a academia, ela se fecha em si, né? Se fecha em si e na prática é que isso é lugar comum, mas às vezes o lugar comum resolve muita coisa, né? E assim, na prática a teoria não é bem assim, né? Então, não só sobre sociologia, mas sobre qualquer área, e eu fiz essa provocação para chegar nesse ponto mesmo. É óbvio que o conhecimento acadêmico é importante. Eu já fiz referência a isso algumas vezes aqui. O conhecimento acadêmico, para mim, é a cola, né? Se você não tiver aquela cola, o conhecimento não, os outros conhecimentos vêm, bate e não fica porque você não tem a base ali para colar o resto, né? Então, tem que ter o conhecimento acadêmico, tem que ter, tem que ir para a faculdade, tem que fazer a faculdade lá, tem que estudar. Para você conseguir colar, senão você vira um repetidor de coisa que você ouviu no YouTube e não é legal. Mas tem que colar. Essa é a minha opinião, né? Lógico. Tem que colar alguma coisa nesse conhecimento, porque senão fica uma coisa baseado só nas teorias, né? E a teoria ela é instigante, né? Você cria novas teorias, estuda aquela teoria, e aí, poxa, vou fazer um formulário que é perfeito, né? Mas aí é como você disse, né? O formulário era perfeito se funcionasse o computador, mas ele não funciona. Então, eu acho essencial as pessoas conhecerem na prática a sua profissão. Nem que depois ela se volte à pesquisa e não tem problema nenhum com isso, mas eu acho que ela vai ser um pesquisador, inclusive, melhor se ela tiver vivenciado minimamente a realidade. Isso se aplica a um administrador? Sim, se aplica. Vai lá no chão da fábrica, vai conhecer a fábrica e tal. Se você ficar só de trás da tua mesa, lá no ar-condicionado, fazendo planilha e plano, talvez quando chegar lá na fábrica também não funcione. Então, é nesse sentido mesmo. As coisas são complementares, elas não podem ser excludentes, né? Ou eu só estudo, ou eu só trabalho, e aí eu não concluo, eu não consigo colar as coisas. Você diz que trabalha hoje em duas cidades, né? isso. Cidades na grande Porto Alegre, vai, são, sei lá, 30, 40 minutos, né, de Porto Alegre. Como que, como são a realidade, assim, dessas... Porque a gente tende a conhecer o centro das cidades, né? A grande maioria das pessoas, a gente conhece o centro da cidade, mas a gente não conhece
o que está na periferia das cidades, né? E isso é interessante porque não se aplica só ao Brasil, né? Aproveitando que as pessoas acham que o Brasil tem periferia e tem problema e que os outros países são tudo maravilhoso, né? Mas não é, é que a gente só vê a parte maravilhosa, né? Os outros países também têm partes não tão maravilhosas assim. Como, qual é o suporte hoje que a tua profissão tem para atuar? Em que medida realmente existe uma política para chegar nessas pessoas? Eu não perguntaria isso para outra pessoa que não da sua profissão, né? Mas para ti eu posso perguntar. Em que medida realmente hoje você se sente com as ferramentas para fazer o que você tem que fazer? Então, eu acho que tu está entrando numa discussão que não tem como a gente não falar sobre um modelo. Eu evito dizer do Estado, porque de Estado, modelo de Estado, por conta de que, bom, aí nós vamos entrar numa discussão de esquerda, direita, enfim, e que ela não se racionaliza num sentido de que a gente precisa pensar que tipo de gestão, tá? Gestão. Vamos falar gestão. Que tipo de gestão a gente quer para os municípios e para os lugares que a gente vive? A gente vive hoje, tá, num processo que é bem anterior ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi só uma. E aí, assim, como socióloga, né, eu não tenho como dizer que o Bolsonaro é a pior coisa que aconteceu ao país. Tá? Enfim, eu sei que, né, mas é isso. Mas o fenômeno das coisas que a gente vive no país, elas são muito anteriores ao Bolsonaro. A gente sempre precisa lembrar que a gente é um país com direitos muito jovens, tá? Então, assim, a Constituição Federal, que tanto se fala hoje, ela é uma jovem de 35 anos. 35? É, 35, né? Ou 45? Não, 35. Ó, a matemática, 35, né? 35 anos. Então, 35 anos em termos de história é ontem. Porque é só a gente pensar assim, ó. Eu sempre tento, quando essas discussões de políticas públicas e o do quanto é difícil a gente quebrar um ciclo intergeracional de pobreza, que é mais ou menos assim que a gente chama hoje em dia, é só tu pensar assim, ó, por exemplo, que tu vem de uma família, tá? E a vida inteira tu aprendeu que tu tem que esperar o arroz esfriar para colocar na geladeira. Tu aprendeu isso. E tu vai colocar aquele arroz dentro da geladeira, porque a avó da tua avó fazia. Aí chega uma nutricionista, um técnico em alimentos e diz assim: tu tem que colocar o arroz quente dentro da geladeira, porque senão ele vai estragar. Tu vai começar a botar o arroz quente, mesmo sabendo que o cara é o especialista? Não, tu vai continuar colocando o arroz quando ele esfriar, porque isso é um hábito, faz parte da tua identidade. Não é só uma questão prática. Isso lembra teu vô. Se tu botar o arroz quente na geladeira, lá no teu inconsciente tu vai estar te sentindo traindo a tua avó. Porque, pô, faz parte da história da tua vida. É como tu te constitui, né? Um exemplinho bem pequeno e bem bobo. A mesma coisa com as políticas públicas. A gente tem uma Constituição Federal que diz que a gente tem um monte de direito, tá? Então, ainda nem deu tempo da gente se acostumar a ter direitos, certo? Quando vem o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, que é mundialmente reconhecido como uma das principais políticas voltadas à criança e adolescente de forma mais completa, isso é 1990. A gente começa a implementar o ECA a partir da década de 2000. Então, é tudo muito recente. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque ali na década de 2000, quando a gente começa a colocar
em prática, alguns direitos que lá em 1989, na Constituição, foram estabelecidos, a gente fica o quê? 10 anos fazendo isso e vem um corte. Entende? Então, assim, mal a gente estava fazendo lá, botando o computador lá no Centro de Referência e Assistência Social, a gente conseguiu botar o computador. Quando eu ia botar a internet, o governo federal vai lá e corta o recurso. Então, a gente tem tido, nos últimos 35 anos, um vai e vem de conseguir consolidar muito pouco as políticas públicas. E, ao mesmo tempo, um discurso muito forte de que nós temos muitos impostos, de que nós temos muitos funcionários públicos e de que o nosso Estado é inchado. Impostos. A gente tem uma das menores cargas tributárias do mundo. O que nós temos é uma carga tributária desigual. Os pobres e a classe média pagam muito mais imposto proporcionalmente a, por exemplo, um milionário e um bilionário. O nosso imposto, ele é sobre consumo. Então, por exemplo, se eu compro arroz, eu vou estar pagando, sei lá, 1%, tá? De imposto. Só que eu ganho R$ 500 e tu ganha 1.000. E nós dois pagamos o mesmo valor pelo arroz. Então, tu que ganha 1.000, proporcionalmente, paga menos imposto que eu que ganho 500. Esse é o problema no imposto no Brasil. Não é a alta carga tributária, e sim a má distribuição dessa carga tributária. Tá? Então, essa é uma das questões. A segunda questão é que nós não temos um grande corpo de funcionalismo público, nós temos um corpo que é um dos menores, inclusive o nosso corpo, se eu não me engano, o nosso corpo de funcionalismo público federal é menor do que os Estados Unidos, que é o grande país liberal, né? E nós não temos um Estado superinchado, pelo contrário, nós temos um Estado que faz o mínimo do mínimo, porque se, por exemplo, tu vai na Europa, aí sim tu tem um superestado. Então, nós estamos discutindo aqui o que a gente espera de uma gestão pública. A gente está discutindo assim, ó, as pessoas... E aí, isso sim, isso me deixa exaltada, assim, porque a gente vê no senso comum as pessoas exigindo mais educação, mais saúde, mais moradia. E aí, quando eu ouço isso de alguém que está disposto a conversar, eu sempre pergunto, tá, mas é o robô que vai te dar aula? É o computador que vai te atender? É o trator lá que vai fazer sozinho a moradia? A gente precisa de recursos humanos. Então, ou o Estado investe em recursos humanos e num corpo de estrutura, ou nós não vamos ter esses direitos que a gente almeja. A questão é de quem a gente cobra e de como a gente usa o recurso. Obviamente, há desvio, e nós temos um problema sério no Brasil de desvio, nós temos um problema sério de terceirização no Brasil, mas isso não quer dizer que agora a gente vai jogar o Estado fora, sendo que nós temos... O SUS não existe no mundo uma estrutura como o nosso Sistema Único de Saúde. Não existe. Não existe no mundo. Nós somos capazes de garantir a saúde mínima, e sim, o SUS tem um monte de problema, mas quem paga a Unimed e quem paga a Dr. Clinton sabe que também tem um monte de problema. Porque os sistemas de saúde são problemáticos, funcionam de formas problemáticas. Mas a questão é que ninguém no país vai deixar de tomar uma vacina, de fazer um transplante sem atendimento. Não vai precisar pagar para fazer isso. Então, e aí, voltando à tua pergunta, eu me sinto sempre fazendo muito aquém do que é possível fazer, por conta de que sempre faltam a estrutura de recursos humanos, sempre falta o investimento em política social, porque geralmente política social geralmente é o que sobra do orçamento, então nunca é um valor muito grande.
né? Sempre somos questionados em projetos o porquê que está se gastando tanto em recursos humanos, sendo que é a principal tecnologia da ação é os recursos humanos. Então, é uma área que é muito difícil, assim, de trabalhar, mas o que é mais difícil, quando tu pergunta, por exemplo, de mudança de vida das pessoas, é que nós precisamos garantir continuidade. Eu não posso dar 5 anos de qualidade de ensino para uma família que viveu séculos de exclusão, décadas de exclusão. Eu preciso de 50 anos dando acesso à educação para aquelas crianças e insistindo no filho daquelas crianças. E sim, vai ter um monte de gente que vai nos decepcionar. E sim, vai ter um monte de gente que a gente vai investir e não vai, sabe? Mas é isso, é a quebra de um ciclo, ele é muito difícil. E ele precisa de continuidade, que é algo que a gente não tem conseguido garantir no país. Continuidade das políticas públicas, sejam elas sociais, que são mais voltadas a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, sejam as políticas públicas de, por exemplo, uma praça, uma estrada. Não adianta tu construir a estrada e ela ficar triboa e tu só for ver ela daqui a 20 anos. Tu tem que fazer a manutenção dela periodicamente, concorda? Então, essa continuidade, essa periodicidade é o que eu acho que é o que mais falta na minha área, mas em todas as áreas de gestão pública. Eu acho que eu falei um monte de bobagem agora. Não, eu não acho, eu não acho. É, bom, eu tenho por regra, eu sempre deixo vocês falarem, porque eu estou aqui para ouvir vocês, né? Então, até porque eu acho que quando a gente interrompe, a gente quebra o raciocínio e a pessoa acaba deixando de falar coisas que ela ia falar. Então, lógico que durante eu fui, né, Sim, eu vi que tu estava. fui tendo vários insights, assim, porque é lógico, eu falo muito pouco sobre esses assuntos, porque esses assuntos, principalmente hoje em dia, são problemáticos de conversar. Uhum. E até recentemente eu tive que conversar sobre esses assuntos e é óbvio assim, para mim me ater numa coisa que dá para falar, assim, e você falou várias vezes, a questão da continuidade. E veja bem, quando eu falo em continuidade, eu não, para mim o nome da pessoa pouco me importa. Mas um país, seja ele de direita, esquerda, de centro, de ponta cabeça, sei lá o nome que queira dar, certas políticas têm que ser de Estado e não de governo. Exatamente. Educação é uma É delas. disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Educação de 4 em 4 anos, esse negócio não vai para lugar nenhum, né? Se cada um que entra quer dar a sua assinatura, né? Não, não, eu é por aqui, aí é toda, não, eu vou por cá, não, eu vou, tira as horas de história, não, devolve as horas para história, tira para cá, bota para lá. Então, a gente acaba que não tem um rumo, né? E isso é o mais problemático quase em qualquer situação. Se você não tem um rumo, não tem consistência, as coisas não acontecem. Então, é lógico que eu tenho uma tendência otimista. Eu tive numa reunião hoje, inclusive eu falei isso. Eu falei assim, tem um lado em tudo isso que eu acho que você falou. Nós temos uma Constituição muito nova e a gente tem tudo muito novo, na verdade. E essa coisa de querer discutir e falar sobre política é muito novo no nosso país, é muito. Hum, Meio que estava, né, nem aí para isso. E é lógico que quando você começa a fazer uma coisa, você faz muita bobagem. Tem muita gente fazendo bobagem, falando de coisa que não entende, enfim. E eu não vou dizer que tudo bem, porque eu sei que extrapola um limite do tudo bem às vezes. Mas a minha esperança é que isso seja o começo de uma consciência que lá na frente talvez eu não veja, mas que construa uma sociedade que aí sim, de tanto falar e debater sobre um assunto, passe a realmente entender disso e realmente trazer essa discussão para um nível que ela tem que estar, né? Que é de como a gente junto faz esse negócio ser melhor do que é, né? E não essa coisa que se tornou, que eu entendo que para uma discussão muito jovem, a discussão
mais fácil é essa, né? Eu tô certo, você tá errado, puxa para lá, puxa para cá. Isso é o mais normal de uma discussão que está no início e está embasada em nada. Lógico que eu estou sendo generalista e eu não estou dizendo que todo mundo que fala sobre esse assunto não entende, né? Quem está do outro lado, eu imagino que vai entender o que eu estou falando. Na maioria das pessoas não tem uma base para discutir certos assuntos e acaba querendo discutir e ok. Tenho fé que uma parte dessas pessoas vão procurar conhecimento, e aí lá na frente talvez a gente se torne uma sociedade com um pouco mais de consciência, e aí sim tenha discussões mais maduras, inclusive, do que às vezes a gente tem hoje sobre esses assuntos. Tem muito assunto importante para discutir, às vezes a gente fica discutindo umas bobagens que nem cabe. Mas, enfim, você vê que eu sempre tento dar minha opinião sem dar, né? Então fica essa coisa, fica essa coisa, fica essa coisa. Mas não é, porque a Marcela me conhece, então ela sabe um pouco mais das minhas opiniões, apesar de nem tanto assim, porque realmente eu evito entrar em certas esferas, porque a minha posição, inclusive aqui, é conseguir ouvir as pessoas. E hoje em dia, quando você às vezes põe a sua opinião de uma forma muito clara, você parece que, né, uma parte das pessoas, né, a minha pretensão é conseguir ouvir as pessoas, porque eu acho que é o único jeito de eu aprender e ser um pouco melhor, assim. Mas a gente tem que evoluir bastante. E de uma forma geral, para encerrar meu monólogo, eu não quero ficar falando um monte, mas assim, a gente precisa se preocupar um pouco mais com as coisas que a gente faz. Eu vejo muita terceirização, sabe, da responsabilidade. É o político A, é o político B, é o partido A, é o B, é o C, mas eu tô lá fechando o meu colega na rua, eu tô lá estacionando no lugar proibido, eu tô lá, enfim, recebendo uma coisa que eu não deveria ter direito de receber, eu tô sonegando um imposto que eu não tinha que sonegar, enfim. Então, a sociedade somos todos nós, né? Não é uma pessoa que vai chegar lá e vai resolver, né? Então, se a gente não tiver um comportamento aqui na sociedade que a gente almeja lá, isso não vai acontecer, porque lá é reflexo daqui, porque é um coeficiente daqui que chega lá. Então, isso é uma discussão que eu tenho sempre nos meus ambientes. Essa Sim, parte você já me falou essas também, isso aí já. sempre falo. Ok, fulano, Beltrano, lá. Legal, e você? E você? Quando você tem a oportunidade na sua frente de fazer o certo, você faz o certo ou não? Então, olha mais para você, né? Aqui é meio rotativo, então não tem problema eu citar o mesmo exemplo sempre. Mas é que eu acho o mais perfeito, né? O cara vai lá, toma a multa e a culpa é de quem deu a multa nele, não é de ele ter passado na velocidade, né? O cara chega em casa e fala mal do funcionário lá que deu a multa para ele, né? Então, isso para mim é um reflexo mais do nosso comportamento do que quem eventualmente chega em um cargo público lá ou não. Só para eu não me eximir, né? Porque senão fica aquela coisa, né? Pô, Marcelo falou um monte de tempo e eu não dei nenhuma opinião. Então é mais ou menos isso que eu penso. Quem me conhece sabe um pouquinho, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para nós aqui, para nossa educação aqui. Marcela, você tem uma chance, uma só, de voltar lá na pequena Marcela. Putz, Pequena Marcela, você vai voltar. É lógico que ainda sou pequena, ainda sou pequena. não, só no tamanho, né? Mas lógico que eu estou falando no âmbito profissional, né? É, vai voltar lá na pequena Marcela e você pode dar um conselho sobre a tua carreira, sobre a tua profissão. Agora, munida de todo o conhecimento que te trouxe até aqui, o que você falaria para ela?
para ela ser uma boa socióloga, assim, tipo isso? Não. Nossa, Você pode até, inclusive, falar para ela, olha, não faça isso, pelo amor de Deus. Você pode falar uma coisa para ela. O que você falaria? faça teatro. Faça teatro. Mas dá tempo ainda, né? Ah, mas já não dá mais para ser atriz da Globo. Aí já não tem mais graça. Mas tem esse contexto, então. Tem que ser, não. Ah, sim, tem esse lado que eu queria ter sido, mas não foi. Mas, Ou estude mais astrologia. Poderia ser astróloga. ah, Ou estude astrologia. a Marcela tem. É lógico que as pessoas que estão aqui às vezes não entendem, mas assim, a Marcela e eu, nós somos aquela coisa de família por tabela, né? A Marcela é casada com um primo da minha esposa, então a gente tem um certo convívio social, né? Então ela está falando de uma vertente dela, de que ela é uma pessoa ligada à astrologia, ela gosta de estudar isso, e por vezes nos nossos encontros familiares a gente se diverte, debate um pouco, enfim, brinca um pouco sobre isso. É, qual que é a parte do teu trabalho que faz fazer sentido? Sabe o gol? O que é o gol na tua profissão, no teu trabalho? O que te dá essa sensação? Quando eu escrevo algo que as pessoas dizem que aquilo fez elas se darem conta de algo, assim, né? No meu trabalho eu tenho que escrever muito e o que eu escrevo faz algum sentido, assim, isso para mim é... E, cara, quando eu tô na vila, eu curto, assim. Ali, tipo, os trabalhos que eu mais gostei foram os trabalhos ligados à política urbana, assim, e quando eu estava na vila de noite, lá no beco do não sei o quê, que todo mundo dizia que não podia ir porque sabe? E de alguma forma a comunidade aceita que tu esteja ali porque ela entende que tu está fazendo um trabalho que beneficia aquela comunidade e que tu consegue ver o urbano na sua efervescência, na sua diversidade, né? A gente acabou falando muito pouco, assim, mas a minha grande paixão é o urbano, é essa coisa, é essa. Eu acho que tu falou muito bem, a gente não precisa ter medo dessa polarização. Eu acho que essa polarização ela é a abertura para a gente falar coisas que a gente nunca falou sobre vários Brasis que existem aí e que a gente tenta fingir que não existe, né? E o urbano, ele sabe, obviamente, eu não quero de maneira nenhuma romantizar a, a pobreza, a vulnerabilidade social e etc. Mas há uma riqueza também ao mesmo tempo, sabe? A maneira como as pessoas elas constroem sentido. O ser humano constrói sentido e se adapta, seja onde ele estiver. E essa construção de sentidos é o que eu mais gosto no meu trabalho, né? É o que mais, tipo, é muito cansativo, mas ao mesmo tempo tipo, tu pensa assim, nossa, sabe? O que eu estou fazendo tem sentido, tem relevância, né? Não, total. Né, e é bem isso mesmo. Eu acho que, só para complementar, esse momento que a gente está passando é parte do processo. É uma parte dolorida do processo, mas é uma parte do processo. Não acho que seja o fim. Eu acho que é parte do E processo. eu vou te dizer, Wesley, que esse processo, essa polarização, ela, não sei se essa é a palavra, mas tem sido doída para quem é das ciências humanas, assim, sabe? Porque é difícil você entrar numa conversa no campo das ciências humanas sem você falar de
política, mas não é a política partidária que eu estou falando, a política no sentido de que uma vida social é político, né? Sem que isso crie uma animosidade ou um mal-estar, porque nem sempre essa é a intenção, né? Claro que há momentos onde a gente está a fim de provocar e a gente quer criar um mal-estar, quer brigar, mas na grande maioria, as pessoas que trabalham com ciências humanas, elas estão tentando falar sobre um conhecimento qual elas estudaram, né? E tentando trazer elementos e argumentos para enriquecer a discussão. E nos últimos anos tem sido muito difícil isso, porque qualquer discussão na área das ciências humanas acaba se tornando um sinônimo de provocação, um sinônimo de desrespeito à opinião, né? Quando não é verdade, né? Assim, eu queria te dizer isso porque agora, assim, pensando em tudo que eu falei, a minha ideia não é provocar quem pensa diferente de mim ou coisa do tipo, é apenas trazer elementos que, dentro das ciências humanas, são dados, Ah, sabe? na verdade, assim, o nome desse podcast é Eu, Você e as Circunstâncias, justamente por isso, porque não se arranca as circunstâncias das pessoas. Cada um é o que é, inclusive pelas suas circunstâncias, né? Então, cada um pensa o que pensa, e todo mundo que vai participar aqui, eu mando um materialzinho, que é um negócio muito humilde, mas que diz basicamente o tempo todo isso, né? Fala o que você pensa, diga a sua opinião e a gente vai te ouvir, porque é, é óbvio que eu entendo, às vezes passa por aqui pessoas que pensam totalmente diferente. Uhum, E porque é as circunstâncias de vida dessa pessoa. Se a gente consegue, e lógico, nem sempre eu consigo, né? Porque senão fica parecendo que eu sou a Madre Teresa, mas assim, eu me esforço, vamos dizer assim. Eu me esforço para sempre estar nesse contexto de pensar nas circunstâncias, a vida que a pessoa vive, a coisa do jeito que ela conhece. E para além de eu concordar ou discordar, eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir, porque eu acho que se a gente conseguir ouvir, talvez os anseios nem sejam tão distintos assim. Talvez os meios são distintos, os modos, mas no fim, há beleza em tudo. Por mais que essa frase possa parecer, mas é, ninguém é uma coisa só, né? A gente está tentando pôr um carimbo numa pessoa, mas ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é Deus, nem o diabo, né? As pessoas são mais complexas do que a gente está tentando fazer. E eu não estou falando nem no nível, eu estou falando aqui mesmo, né? Porque uhum. às vezes você fala uma frase e às vezes eu falo uma frase e as pessoas, você é de esquerda, não sei o que, tal. Aí outras pessoas, você é de direita. Eu falo, a maior beleza sobre mim é vocês não saberem, porque é sinal que eu sou complexo o suficiente para isso. E eu me orgulho de poder ser complexo o suficiente, entendeu? De poder ser mais do que isso, de tentar ter opiniões para além disso, porque eu acho que isso é só um rótulo, né? Você vai pensar mais para cá, mais para lá, mas dá para tem coisas no meio disso e se as pessoas se abrirem, elas vão achar beleza em tudo. Eu sei que eu sou um otimista, eu sei que eu sou um romântico, mas cada um tem que ter o seu papel na vida. Eu estou tentando fazer isso. É, Marcela, nós não falamos da. Bom, de certa maneira você falou agora, que eu ia te perguntar o contrário, né? Te perguntei o que era mais legal e eu ia te perguntar o que é mais difícil na tua profissão. Não sei se você meio que respondeu ou se você tem outra resposta para isso. Para mim, acho que é isso, sim, é bem difícil quando você diz que é socióloga e você é confundida com assistente social. Isso é bem comum, as pessoas confundirem as profissões.
Essa invisibilidade da profissão é bem difícil, inclusive para o autossustento, sabe? Assim, do tipo, sociólogos existem, eles têm um papel importante, então nos contratem, sabe? É uma questão bem prática, assim. E é difícil porque, tipo assim, eu muito, mas assim, muitas vezes faço esse exercício de me eximir de discussões de família ou de grupo, porque eu sei que o que eu vou falar parte de um conhecimento técnico que eu tenho, mas que vai ser interpretado como uma opinião e que pode machucar alguém e tal. E apesar de tudo, as pessoas que estão me assistindo, eu sou uma pessoa muito boazinha que não gosta de brigar com as pessoas. Eu, Eu não gosto de brigar com as pessoas. E, então eu não gosto de magoar as pessoas, eu tenho muito medo. Então para mim é o pior, assim, sabe? Esses dias eu tava fazendo aula de ginástica e eles estavam discutindo a coisa fiscal, tal, tava reclamando de um imposto, não sei o quê. E eu fiquei meio quieta fazendo meus exercícios, fiquei na minha, assim. Aí o professor vira para mim e diz: Tá, mas tem uma socióloga aqui, o que que a socióloga acha? E aí ai, gente, aí eu tive que dizer assim, não me odeiem, tá? E aí respondi e tal, sabe? Porque é sempre complicado, assim, quando tu coloca, por exemplo, agora eu trabalho com direito da criança e adolescente. Por eu trabalhar com criança e adolescente, e por eu ter também tido uma filha recentemente, eu acabei tendo que estudar muita coisa sobre educação de criança e adolescente. E aí, às vezes, parece que a minha opinião é só uma opinião, mas ela é embasada. Então, essa invisibilidade de não entenderem que as ciências sociais é uma ciência, como qualquer outra, e que então há coisas que a gente vai falar que não são mera opinião, né? Elas são embasadas num método, num conhecimento, né? Essa parte é bem difícil, assim, bem difícil mesmo. eu imagino. Eu imagino acho que foi semana, acho que foi essa semana, a gente tava conversando com uns clientes, tal. Eu dou consultoria para empresas e, e a gente tava falando sobre estudar, tal, e eu tava falando que eu redescobri essa coisa um pouco, até um pouco mais velho, tal, mas eu tô sempre estudando, né? Aí me perguntaram, mas você gosta de estudar que área? Eu falei, cara, eu sou totalmente assim, tenho, né? Eu fiz faculdade de História e de Economia, né? Aí uma outra pessoa falou, bem que eu percebi que você era meio de esquerda, porque eu falei faculdade de História. Eu falei, tá, mas eu tenho uma pós em Gestão Estratégica. Aí, então, agora eu sou de Direito, porque eu fiz eu tenho uma pós em Ciências Eu Sociais, te entendo, Wesley, te entendo. tenho uma pós em Ciências Sociais, tenho uma pós em Gestão Estratégica. No momento eu faço uma outra que é de educação corporativa. Ó, é de direita aí já, Wesley, essa tua É, de corporativo aí. é que exatamente isso. Eu acho que as coisas se complementam, entendeu? E eu brinco assim, é difícil você estar nesse meio que você tenta estar no. Porque parece aí a mesma coisa, como você falou assim, do parece que é uma opinião. Aí quando você coloca. Aí parece aquele. Não, então você é o isentão. Fala, não, não, não sou. É que eu penso assim. Eu penso que tem um caminho do meio. Tem um caminho entre o lucro e olhar para as pessoas, né? A gente não precisa ser todo mundo pobre e não precisa ser todo mundo explorador. A gente pode estar no meio do caminho. Acho que por isso que eu estudo as duas coisas, porque eu acho que existe uma coisa no meio do caminho. E então também acontece isso comigo. Depende do que eu falo, me botam. Eu falo, vocês são loucos para enfiar as pessoas dentro de um negócio, né? E comigo não vai rolar muito assim, porque não cabe assim. Eu prefiro poder conversar com outro e tentar achar as coisas boas de cada coisa. Marcela, 1h30 já de conversa. É bom, né? É bom que a gente fala bastante, né? Não, todo sociólogo tem esse mal meio comum, isso é meio comum entre nós, a gente não fala muito. Não é um mal, é um bem, né? Mas eu não quero terminar antes de te perguntar, de falar sobre isso.
porque a gente falou bastante sobre as ciências sociais, porque era esse o intuito mesmo, mas você tem um mestrado em teologia feminina, que Feminista, feminista. cuidado. Eu confesso a minha ignorância sobre o tema. Então eu queria que, porque deve ter bastante gente que ignora o tema também, eu queria que você usasse um tempinho aí para explicar mais ou menos do que se trata, o que, que é, porque faz parte da tua formação, né? Eu acho que é importante falar sobre isso. Então, teologia é basicamente o campo que estuda textos. Teologia ele tem um pé muito grande no cristianismo, né? Então ele estuda basicamente os textos cristãos e toda a doutrina cristã, né? E existe um movimento que eu também desconhecia, de teologia feminista, que é a ideia de você ler os documentos religiosos sobre a perspectiva das mulheres e produzir outros conhecimentos e outras leituras possíveis do que diz a Bíblia, do que diz as doutrinas e etc., né? Então, basicamente, assim, falando muito geral, é isso. Eu faço teologia feminista porque é dos lugares que eu vou trabalhar, é na Faculdade Zeste, aqui de São Leopoldo, né, num núcleo de pesquisa de gênero e religião. E surge a oportunidade de uma bolsa de mestrado, e aí, como eu já tinha largado o meu chefe era meu chefe, muito amigo meu, eu sabia que se eu fizesse esse mestrado, ele não ia deixar eu largar, e foi mais ou menos assim. E aí, por isso que eu faço esse mestrado, mas eu estudo cinema na minha dissertação. Então, eu sei falar muito pouco de teologia, assim, porque a teologia hoje, ela é um campo que ela está dentro, por exemplo, se tu for lá no CNPq, ela está dentro do campo das ciências humanas. Então, ela tem uma ampla gama de pesquisa que, claro, sempre vai discutir e sempre vai ter como elemento a questão das relações religiosas ou esse elemento Deus, né? Não discutindo se ele existe ou não, mas discutindo como que se dá, né, a nossa relação com esse ser, né, que a gente chama de Deus. Então, a teologia ela é um campo que hoje em dia produz muitas pesquisas, e a teologia feminista produz muitas pesquisas no campo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, das LGBTQIQ+, toda essa gama de pessoas que foram historicamente marginalizadas da doutrina oficial, né? Elas encontram campo de pesquisa e de acolhimento dentro do campo da teologia feminista, porque aí tem o campo de pesquisa, mas também tem diversas pastoras, pastores, pessoas trans que são também religiosos, além de pesquisadores, né? É um universo, e a Faculdade Zeste é referência na América Latina nessas pesquisas, né? O meu orientador, ele é referência em pesquisa na América Latina de direitos sexuais e reprodutivos, então tem aí um campo de pesquisa que é, de fato, pouco conhecido, mas que é bastante renomado aqui no Brasil, né? E eu estudei o filme Mãe, né? Minha dissertação é sobre o filme, sobre cinema feminista. Legal. Marcela, nós estamos encaminhando para o fim, e aí eu sempre brinco com as pessoas aqui nesse fim para dar uma oportunidade de vocês fazerem uma pergunta, e a gente troca de lugar, então, e aí você pode fazer uma pergunta e eu tento responder. Ai, meu Deus, Wesley. Deixa eu pensar. Nossa, essa eu não esperava. Deixa eu pensar o que que eu sempre quis te perguntar, Wesley. Deixa eu pensar. Se tu não tem um desejo secreto de ser entrevistado, de estar no meu lugar. E você sabe Se tu já te imaginou, assim, no contrário.
Não, você sabe que, na verdade, isso aqui nasce disso, né? De uma necessidade de falar. Porque aí o podcast ele nasce lá Tô tentando lembrar, mas sei lá. Metade dos episódios que tem lá, eles são sozinhos, né? Eu falando sobre algum assunto lá, sei lá. Escolhia um assunto, saía falando, né? Lógico, os primeiros lá são sobre gestão, tal, então tem um pouquinho mais de fundamentação, mas depois o resto é meio opinião mesmo, assim, divagação, sei lá, filosofia, sei lá, enfim, sobre algum livro. Tem alguns episódios lá que eu pegava um livro e aí falava sobre os livros. Então, ele vem dessa necessidade de falar. Mas aí, com o tempo, veio a necessidade de ouvir, assim, eu quis me propor a ouvir, porque eu acho que, na verdade, eu acho que eu já falei isso aqui, mas talvez não dessa forma. Mas eu via isso como, vejo, talvez, como uma dificuldade na minha personalidade, de ouvir as pessoas. Porque eu falo muito, e quem fala muito, normalmente ouve pouco. E, e com a idade você vai enxergando, né? As coisas que você não faz tão bem, né? E aí eu pensei nisso, eu falei, tá, e se eu começar a trazer as pessoas para elas contarem a história e me propor a ouvir? Vai ser legal ouvir, vai ser legal, eu acho que acrescenta na conversa, né? Porque não fica uma coisa de eu falando sozinho. E também faz esse exercício de eu exercitar a escuta, porque é lógico que eu fico às vezes ansioso para interromper, às vezes eu quero, né, falar por cima, tal, mas eu a essa altura já acredito que consegui dominar um pouco isso assim, e tem sido uma experiência legal assim, porque realmente ouvindo você acaba aprendendo mais, né? E as pessoas, de um modo geral, gostam de ser ouvidas, né? Então, eu sempre gostei de falar e eu continuo gostando, mas respondendo a sua pergunta, tem muitos canais para falar. Eu falo aqui, eu tenho lá meu Instagram que eu falo um monte. No meu trabalho, eu dou treinamento. Então, eu tenho muitos canais para falar. Então, isso aqui tem mais a ver com ouvir mesmo, sabe? Eu acho que aqui é um lugar de ouvir, de trazer outras pessoas que talvez não tiveram essa iniciativa, ou não tem esse tempo, não tem mesmo às vezes a coragem da exposição, mas de ter um espaço para vir aqui e falar da sua vida, da sua carreira, da sua história, do seu ponto de vista. Eu acho que tem a ver com isso, assim. Então começou como mais uma vontade de ter mais um lugar para falar, mas foi se transformando num lugar de fazer uma coisa diferente de falar. Eu já falo bastante, né? O dia inteiro, eu converso bastante. Mas aqui é um lugar mais para ouvir, assim. E tem raríssimos episódios, que tem alguns episódios que eu falo bastante. Mas é porque às vezes a pessoa dá resposta curta, e aí para render eu Uhum. tento emendar a resposta da pessoa, tal. Mas quando a pessoa fala, eu praticamente, sei lá, a gente está aqui há 1h30 mais ou menos, eu devo ter feito, sei lá, 3, 4 perguntas. Isso aí. Não, não precisa muito, normalmente as pessoas falam. Não sei se eu te respondi, mas é Respondeu. mais ou menos isso. Mas se alguém quiser me chamar para dar entrevista, para falar, tá, pode chamar que eu falo um monte, não tem problema nenhum. Mas você sabe que o maior e eu super entendo, porque tem pessoas que têm medo e não vêm. Fala, pô, não quero, vou me expor. E eu super entendo, tá super de boa. E eu super entendo porque eu não vejo. Eu edito aqui e tal, então lógico que eu vejo alguns pedaços, mas eu não vejo de novo. Justamente para Tá. cair nessa coisa, pá, não devia ter falado isso, pá, eu falei não sei o quê, porque a essa altura do campeonato, nós estamos indo para 78 episódios já, mais, Nossa, mais todo o conteúdo que tem lá no Instagram, eu já devo ter falado um monte de besteira, né? Eu já devo ter falado ou escrito um monte de besteira por aí. Mas eu prefiro exercitar errando e tal. E aí eu não vejo muito, assim. Então, às vezes alguém vê. Ah, escreveu alguma coisa errada lá, tal. Escreveu errado mesmo, tal.
Acontece, mas eu não vejo. E os episódios dificilmente eu vejo ou ouço eles de novo. A memória que eu tenho é da nossa conversa aqui. Eu não tenho. Então, talvez, não sei se eu faria uma entrevista por isso, porque, como eu falo muito, talvez eu fale algo que eu não quero falar. Pode acontecer, porque eu não faço questão nenhuma de esconder isso. Eu administro bastante o discurso, né? Porque faz parte do meu trabalho Sim. ser capaz de fazer isso, né? Eu lido com empresários, eu lido com os funcionários das empresas, eu lido com pessoas, então eu administro o que eu penso para poder ajudar as pessoas no trabalho que elas têm que fazer, porque o que eu penso às vezes não é tão importante assim. Então, eu tenho que administrar sempre. Lógico que quando a gente está mais em família e tal, mas isso se tornou uma coisa tão assim que eu administro, inclusive, nessas horas. Normalmente, eu tenho a capacidade de administrar bem o discurso. É, bom, acho que eu para lá do que te respondi, né? Tá vendo? Wesley, tu é geminiano, né? Eu sou geminiano, eu falo para Gente, isso é o retrato de um geminiano, caso vocês tenham alguma dúvida. parte de administrar os discursos. Alguém tem que fazer isso, gente, porque senão os cristais quebram, sabe? Tem que vir aquele negocinho no meio lá, como é que chama? Aqueles isoporzinhos lá, tal. Sim. Alguém tem que fazer isso, senão o negócio. Senão não chega copo inteiro na entrega. Mas não Verdade. pensem que isso é o mais fácil, porque não é. Não, Às vezes você tem que pôr de lado o que você pensa para servir a um propósito. Nem sempre é o lado mais fácil da moeda. Marcela, você tem o tempo que quiser para falar sobre o que quiser, dar seus canais de contato ou não, enfim, indicação de livro, filme, enfim, tem o tempo que você quiser para falar sobre o que você quiser antes de a gente encerrar. acho que só que a única coisa que eu queria dizer é que se tem alguém que está pensando em fazer ciências sociais ou tem interesse, não desistam, é uma área muito interessante e que podem me procurar se quiserem dicas de livros, alguma coisa. Tem livros de assim, eu não saberia indicar algum assim, porque depende da área de interesse. O livro que eu li, que me fez gostar de antropologia, foi O Tristes Trópicos, do Levi-Strauss. E eu tô no Instagram como mar_sem. Se quiserem, né, me procurar, conhecer um pouco mais também, caso alguém queira também saber um pouco mais sobre o sistema de direitos de garantia de direitos de crianças e adolescentes, também eu posso passar o material também, se quiserem, que existe um material muito rico aí sobre a questão do direito das crianças e adolescentes, né? Legal. Marcela, muito obrigado mais uma vez pela confiança e por dispor desse tempo. A Marcela tem uma filhinha bem pequenininha, né, que requer a atenção dela, e eu tirei a mãe dela aí por mais de 1h30, então muito obrigado. Obrigada pelo convite, Wesley. Eu espero que você que esteja aí do outro lado tenha curtido, tenha entendido um pouco mais dessa profissão e que se daqui a pouco te ajude a decidir, ou mesmo a se interessar por estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais a cabeça. E se por um momento você se perdeu na nossa conversa aqui, não era outra a nossa intenção de tentar te trazer para ouvir talvez um ponto de vista diferente, ou talvez um que corrobore com o seu. Mas eu vou te dizer, se corroborou com o seu, vai procurar um que não corrobora, porque é legal ouvir opinião diferente. Não fica ouvindo só a mesma coisa. Sai dessa bolha, inferno. Vai ouvir outra coisa. Porque Vai pro mundo. exatamente, gente. Quanto mais a gente é capaz de ouvir, mais a gente é capaz de construir a nossa opinião. Então eu espero que a gente tenha humildemente contribuído com isso. Que se você curtiu, volta semana que vem.
Se não curtiu, indica para o inimigo, porque o importante é ter alguém aqui. Então, manda, se você não gostou, manda alguém que você odeia para cá, que aí ele passa raiva, você não é obrigado a passar raiva sozinho. Agora, logicamente que se você ficou aqui 1h30 e não curtiu, aí eu vou fazer um episódio com a psicóloga 1 hora, porque aí talvez te ajude mais, porque é um amor à dor quase que incontrolável, ficar 1h30 numa coisa que você não curte. Se você voltar semana que vem, aí mais uma vez eu não estarei sozinho, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide, até semana que vem. Tchau. Tchau.